história cheia de inconsistências, datas que não batem e um caso que levanta mais perguntas do que resposta. Como alguém pode ser enterrado antes de morrer? Será que o sicário de Daniel Vorcaro pode estar vivo? Será que tudo isso foi uma encenação para ele sair de cena? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos no canal Simples Assim, Mariana. Pessoal, o vídeo de hoje ele é muito sério. Nós estamos falando de uma farsa montada que envolve morte. Morte esta do sicário, aquele que trabalhava para o Daniel Vorcaro, que se suicidou na prisão, na PF, na Polícia Federal. Vocês lembram desse caso? Pois é, veio à tona que o sicário pode estar vivo. Gente, se isso mesmo for verdade, isso é muito sério. Isso é gravíssimo que está acontecendo. Será que para se livrar da morte, se livrar da cadeia, se livrar das consequências, foi forjada a própria morte? E quem participou disso? Por isso que eu falo que são muitas perguntas para serem feitas e respostas que nós queremos. Primeiro, gente, eu vou trazer uma reportagem dizendo o que aconteceu no atestado de óbito do sicário, Então vocês irão ver, analisar a notícia e depois nós voltamos. E eu tenho, gente, uma análise completa sobre isso, sobre a morte de sicário que ficou para trás. Detalhes que eles deixaram de fora e que nós não nos perguntamos. Não nos perguntamos e não questionamos. Gente, o que eu tenho para trazer no final desse vídeo, ele é sério demais. Essa análise desse senhor, do seu Raul que ele trouxe. Gente, é muito grave isso. Essa história é mais séria do que a gente imagina. Mas antes vamos ver a reportagem. Vamos lá. Simples assim. A Polícia Federal informou que a morte dele foi decorrente de uma tentativa de suicídio na prisão e a certidão de óbito do Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário, do banqueiro, do Daniel Vorcaro, não traz o motivo do falecimento. Em uma versão do documento que foi emitida na quarta, mais conhecido como ontem, a qual a coluna teve acesso, a causa da morte do faz-tudo do Vorcaro está descrita apenas como aguardando exames. E, Andresa, por muitas vezes eu discuti aqui na redação que a prisão do Daniel Vorcaro na prisão aqui em Brasília, na prisão de segurança máxima aqui em Brasília, era de fato muito perigosa e ele era vigiado 24 horas por dia. A gente mostrou que ele ficava numa cela de vidro aqui em Brasília, com luzes acesas, inclusive à noite. Não era à toa, era por dois motivos. O primeiro motivo, evitar um possível suicídio, um possível assassinato, porque aqui a gente não sabe se foi de fato um suicídio, a gente não sabe, e evitar também transtornos psicológicos, transtornos mentais. O Daniel Vorcaro não passou muito tempo na penitenciária de segurança máxima, foi transferido lá para a superintendência da Polícia Federal, mas foi vigiado e segue isolado, E segue isolado. Vocês viram aí, gente, coisas inconsistentes. Vocês viram que na certidão de óbito do sicário foi colocado que ainda não tem uma causa da morte, Não há uma causa da morte, está aguardando a causa da morte. Que atestado de óbito é esse, gente? Em que sai emitido um atestado de óbito, porém está aguardando o que vai colocar ali naquela certidão. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave, é muito sério. Sem contar que nós não tivemos acesso a nada. As filmagens realmente do que aconteceu, do enterro, da família. Ninguém falou nada. Vocês repararam que isso tudo ficou abafado? Repararam isso? Observe essa outra reportagem aí que eu vou trazer para vocês, que o caso é mais grave ainda.
onde o coveiro da onde supostamente o corpo do sicário, né, foi enterrado em Belo Horizonte, esse coveiro relatou, né, segundo a imprensa, que durante 40 dias não foi enterrado ninguém no cemitério lá em Belo Horizonte, lugar onde foi descrito que seria o sepultamento. Isso é muito estranho, isso é muito grave. Mês para ficar investigando possíveis inimigos do tal Vorcaro. Então o Vorcaro dizia para ele: olha, tem um jornalista aqui tentando me denunciar. Inclusive a imprensa, né, mostrou toda essas conversas que ele tinha no celular, dizendo: olha, vamos tentar aí armar um sequestro contra Lauro Jardim e mandar arrancar todos os dentes do jornalista. Então, a ordem partia do Vorcaro, que está preso, e era esse cidadão que está na tela, o tal sicário, o tal Felipe, que era, digamos, o executor. É ele que fazia todo esse trabalho sujo por ordem de Vorcaro. Como é que você vai olhar para a cara de um cidadão desse e dizer que esse cara é bandido? Como? Se a pessoa não conhece, passa tranquilamente por um estudante, por um universitário. Não, mas o histórico dele é no crime. Fato é que logo depois que a morte dele foi anunciada, falou-se muito das imagens da cela que iam mostrar o momento em que ele tentou se enforcar. Essas imagens até agora não apareceram. E aí, onde foi o enterro, também não apareciam essas informações. Onde está a família do tal sicário, que também não se pronunciou? Também silêncio absoluto, claro, né? Pois bem, nessa tela anterior que o Brian colocou pra gente, mostrando a data do sepultamento dele, portanto, 8 de fevereiro de 2026, é uma grande mentira. E aí você pode dizer: por que, Marcos, mentira? Porque ele morreu em março, ele morreu o mês passado. E por que consta no atestado de óbito? Esse é um documento oficial do cemitério. E aí o atestado não mostra a causa da morte do sicário, que é o Felipe. O atestado não diz onde ele foi enterrado. E o outro documento do cemitério ainda mostra que ele teria sido enterrado em 8 de fevereiro, quando ele morreu em março. Inclusive, o colega que esteve em Minas apurando toda essa denúncia, entrevistou inclusive o coveiro. E o coveiro garantiu que nos últimos 30, 40 dias não houve enterro de corpo nenhum no jazigo da família do sicário. Vocês viram isso, gente? Sem contar que na certidão de óbito a causa da morte não foi divulgada, eles estão aguardando. Ainda veio errado. Veio que o sicário morreu um mês antes da sua suposta morte. É isso mesmo que eu entendi, gente? Foi colocado na certidão de óbito que ele morreu em fevereiro. Só que tem que a morte dele foi registrada, foi divulgada, aquela coisa toda, em março. Como é que é isso? O que está acontecendo? Será que não está batendo as mentiras ali? O que houve, gente? Meu Deus, isso é muito grave. Isso é muito grave. E eu vou falar uma coisa, eu comentei com meu marido. Quando isso aconteceu, na época, eu falei até com meu marido. Eu falei assim: amor, já pensou se isso tudo não é uma encenação para tirar esse rapaz de cena? Afinal de contas, o rapaz sabe pra caramba de muita coisa. E ele é amigo íntimo do Vorcaro. Será que não foi feita uma armação? Mas aí eu não quis levar isso adiante. E agora, essas suposições, essas inconsistências, né, de fatos aí, de fatos não, de coisas que estão sendo relatadas, gente, eu estou preocupada. Já pensou se o sicário realmente estiver vivo? Eles estão vendo muitas séries policiais, né? Onde todo mundo forja a morte, aquela coisa toda. Gente,
Eu estou chocada com tudo isso. E para finalizar o vídeo que eu falei para vocês, um vídeo muito sério, dessa pessoa que foi enviado para mim esse vídeo, né? Só sei que o nome dele é Raul, não tem o arroba dele, não tem nada para eu poder divulgar, né? Fazer a divulgação dele aqui no canal. Mas olha o que esse homem falou, olha as conclusões que ele trouxe para a gente e nos fez refletir se isso pode ser verdade, que o sicário pode realmente estar vivo ou não. Vamos assistir esse vídeo, gente, é muito sério. Vamos lá. O sicário foi preso e suicidou-se dentro da sede da Polícia Federal de Belo Horizonte. Câmeras na cela, sem nenhuma área de sombra, e as imagens não foram divulgadas. Ele foi para o hospital, morreu 48 horas depois. Morte por asfixia mecânica. Eu pesquisei na literatura médica forense, isso é raro de acontecer, uma morte tardia por asfixia mecânica. Se acontecer alguma coisa colateral, ele foi para o Instituto Médico Legal de Minas Gerais. Ninguém entrevistou o médico legista ou a equipe médico legista que fez o laudo. Qual é a causa da morte no laudo? É asfixia mecânica? É síndrome respiratória? É edema pulmonar? É falência respiratória progressiva? Qual foi a causa da morte dele? Cadê o vídeo do corpo dele chegando, saindo do ML, sendo velado, sendo sepultado? Ah, foi um sepultamento só para a família. Cadê o jornalismo investigativo do país? Não tinha nenhum repórter lá em cima de outro jazigo, no muro do cemitério, para pegar a imagem, nenhum drone sobrevoando o cemitério. Vocês pensavam sobre isso? E ninguém mais fala no assunto. Cadê a caixa preta do avião de Eduardo Campos? Do avião do Teori Zavascki? Ou do Salgado Filho? E no meu direct, a irmã dele falou: eu vou te processar. O meu irmão nunca matou ninguém. O meu irmão não se suicidou. O meu irmão foi assassinado. A irmã dele colocou isso no meu Instagram. Nenhum repórter foi investigar se o sicário tem irmã, tem irmão, tem mãe, tem namorada, tem namorado, e entrevistar a família, os amigos. Você viu alguma entrevista de amigo, de irmão, de namorado, de namorada dele? Nós não podemos incluir isso, gente, como verdades. A história vai nos julgar no futuro. Há quase um mês. Olha que análise desse homem. Vocês ouviram, gente, os fatos que ele trouxe para a gente refletir. Tudo que a gente deveria ter prestado atenção e a gente não prestou naquela ocasião. E olha só, ó, parabéns para esse vídeo, tá? Parabéns para esse senhor. Não sei, realmente eu não sei quem ele é, eu recebi esse vídeo e resolvi trazer para vocês para a gente pensar. Pensar realmente se isso pode ser verdade. Será? O que vocês acham, gente? Será que o sicário, aquele que trabalhava por Vorcaro, né, que supostamente tenha se suicidado, será que ele, na flor da idade, milionário, iria se suicidar, sabendo que como é o Brasil, que aqui tudo termina em pizza? Será, gente? O que vocês acham? Deixam nos comentários aí. Eu quero saber o que vocês acham. Será que o sicário está vivo? Será que foi forjada a morte dele ou não? Ou é somente narrativas? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler os comentários de vocês. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por estarem comigo aqui no vídeo. Muito obrigada, minha família digital. Não se esqueça de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, de deixar o like de vocês, deixar os comentários se vocês se sentirem à vontade. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.